Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, você de todo o Brasil. Você, meu irmão, também aí em outro país que estiver me assistindo. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado por essa atenção. Muito obrigado por esse apoio, tá? Sem esse apoio de vocês, eu não conseguiria realizar o meu trabalho. Só consigo porque, primeiramente por Deus e depois por vocês, que estão sempre aí me apoiando, e eu só tenho a agradecer por isso. Agradeço a todos os irmãos. Gostaria de falar o nome deles um por um aqui, mas são tantos irmãos, né? São tantos irmãos e irmãs maravilhosos, né? Vai um abração apertado para todos, meus irmãos. Eu gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim aí. Desculpa. Você que dê um joinha aí para me ajudar, para que o YouTube divulgue mais os meus vídeos. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, dá uma forcinha para mim aí. Se inscreva no meu canal aí, dá uma forcinha para mim, me ajuda aí, tá bom? E eu gostaria de falar para aquele irmão, testemunha de Jeová, que já não está mais muito confiando muito naquela mentirada mais, que está me assistindo aí. Ô meu irmão, dê uma ligadinha para mim aqui para a gente conversar. Você pode desabafar comigo, eu também vou contar minhas histórias para você, né? Vamos trocar umas experiências aqui. Eu vou ficar muito feliz. Você que está aí, já não está muito levando aquilo muito a sério, nada, né? E aquele irmão também que saiu, né? Foi desassociado, foi dissociado. Hoje está sem amigos, até mesmo abandonado por alguns parentes. Liga para mim para a gente conversar. Meu telefone é 99151-5617. E o DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um texto que as testemunhas de Jeová usa para dizer que esse texto prova que eles estão certos na pregação de casa em casa. É o texto do apóstolo Paulo. E eles dizem que o apóstolo Paulo pregava de casa em casa. E eu vou mostrar aqui que eles estão equivocados, eles estão lendo esse texto, mas não estão observando o contexto dele, e vou mostrar que eles estão totalmente errados. O apóstolo Paulo não andava de casa em casa com a pastinha de lado pregando, não. Esse texto, meus irmãos, está no livro de Atos, no capítulo 5, o versículo 42. Ali, Lucas registra as palavras de Paulo. Ó. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar o Cristo. Olha, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, conforme eu disse, usa esse texto para dizer que a pregação de casa em casa que eles fazem, a pregação de casa em casa não, aquele incômodo de casa em casa, né, que sai incomodando os outros, que aquilo é bíblico. Mas eu vou usar aqui tanto o contexto histórico, aqui como o contexto imediato, né, para mostrar que eles estão equivocados. Lucas relata ali, aquele relato de Lucas ali, a respeito dessas palavras de Paulo, ali Lucas relatou algo que passou logo após os discípulos quase ter sido assassinados, quase ter sido mortos, né, pelos judeus. Só não morreram graças à interferência de um fariseu chamado Gamaliel, um homem renomado, né, que interferiu ali e não permitiu que Paulo e os outros discípulos fossem mortos, né? Mas em seguida os judeus açoitaram Paulo e os outros discípulos, açoitaram eles, mandaram eles embora, primeiramente açoitaram eles e proibiram eles de falar em nome de Jesus. Agora vejam, meus irmãos, eu gostaria de raciocinar com vocês aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Depois de quase ter sido mortos pelos judeus, né, ter sido açoitado,
Vocês acham que Paulo e os discípulos ainda ia sair de casa em casa, na casa daquelas pessoas que queriam matá-los e que açoitaram eles para pregar para eles? Vocês acham que Paulo e os outros discípulos iam fazer isso? Agora, é porque para Paulo e os outros discípulos pregar para eles ali, Paulo tinha que ir na casa deles, na casa daquelas pessoas que havia açoitado eles e que antes um pouco queria matá-los. Então, vocês vejam que é uma incoerência muito grande, né? E o pior de tudo, eles haviam dito para Paulo e os discípulos que não falasse mais a base do nome de Cristo. A pregação de Paulo era essa. A pregação de Paulo era falar a respeito de Cristo e da ressurreição de Cristo. Agora, se depois de quase ter sido mortos, né? Paulo e os discípulos, quase ter sido mortos, terem sido açoitados, Paulo e os outros discípulos ainda iam na casa daquele povo pregar para eles, só se eles fossem muito idiota, né? Só se eles fossem idiota, mas idiota mesmo de verdade. Agora, meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava sempre sofrendo perseguições. Paulo estava sempre escondendo, fugindo de um lugar para outro, se escondendo das perseguições. Teve lugar que Paulo teve que descer em um cesto, tiveram que descer Paulo em um cesto, amarraram as cordas num cesto e desceram Paulo, para Paulo fugir dos perseguidores. Agora Paulo ia andar na casa daqueles perseguidores ali para pregar para eles. Tenha santa paciência, né, testemunha de Jeová? Mas alguém pode me questionar. Mas Paulo falou que ensinava de casa em casa. Bom, falou, mas vamos entender o que Paulo queria dizer com isso, né? O que significa essas palavras de Paulo? Ensinar de casa em casa. Então vamos raciocinar aqui. Naquele tempo, havia o templo em Jerusalém. Para as pessoas ir ao templo adorar a Deus, tinha pessoas que viajavam muitos dias, longos dias, viajando a pé, né? Viajando a pé. E ali as pessoas eram muito pobres. Havia ali alguns que eram em uma situação financeira melhor, que tinham cavalos, mas eram muito poucos. A maioria deles, quando ia no templo ali, ia a pé. Vocês não lembram daquela história, daquele relato de Jesus, quando Jesus foi encontrado no templo? Ali, a família de Jesus, José e Maria, estava viajando de a pé para ir ao templo. Então, as viagens ali eram muito longas de a pé. Então, era muito difícil fazer aquelas viagens. E à medida que o cristianismo foi expandindo, o cristianismo foi crescendo, era preciso de mais locais de adoração. Era preciso ter mais locais de adoração, né? Porque o cristianismo começou a expandir. Onde eram esses locais de adoração? Esses locais de adoração eram nas casas daqueles convertidos, nas casas daquelas pessoas que converteram, cediam ali as casas para fazer ali um local de adoração, para que não houvesse necessidade de ir ao templo. Entenderam? Agora veja, meus irmãos, é por isso que Paulo disse que ensinava no templo e de casa em casa. Agora, a gente, para falar, tem que dar exemplo, né? Eu vou mostrar aqui exemplo de casas que era local de adoração. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, e Romanos 16, 5, aqui mostra que a casa de Áquila e Priscila era um local de adoração, né? Veja que em Romanos, capítulo 5, versículos... capítulo 16, versículo 5, Paulo vai falar sobre isso. Mas vamos começar no versículo 3. Capítulo 16, versículo 3. Paulo começa dizendo assim, saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo. Olha aqui, agora já no versículo 5. Saudai igualmente a igreja que reúne na casa deles. Então, a casa de Áquila e Priscila era uma igreja. Então veja que, à medida que o cristianismo foi expandindo,
para evitar que as pessoas viajassem dias de a pé para ir ao templo, começaram a fazer local de adoração nas casas dos irmãos. Então é por isso que Paulo diz que ensinava no templo e nas casas. Eu vou mostrar aqui outro exemplo de outra casa que era um local de adoração. Era a casa da mãe de João Marcos. João Marcos é o Marcos, evangelista. Na casa da mãe de João Marcos era também um local de adoração. Isso pode ser visto no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 12, né? Aqui Paulo fala que a igreja que reúne na casa da mãe de João Marcos, ou seja, na casa da mãe do evangelista Marcos, né? Então, mostrando aqui que lá na casa da mãe de João Marcos, havia uma congregação, certo? Então, meus irmãos, pregar ou ensinar de casa em casa, nas casas, era isso aí. Não era andar com a pastinha de lado, cheia de revistas, cheia de livros, vendendo e inventando um paraíso que não existe, um paraíso que em parte nenhuma da Bíblia fala sobre esse paraíso. Não falando, não andar de casa em casa mentindo para as pessoas, não. Pregar de casa em casa é o que o apóstolo Paulo fazia. As pessoas reuniam nas casas e Paulo ia lá e fazia a pregação nas casas. Então era isso aí que é pregar de casa em casa, ou seja, pregar nas casas, que Paulo disse em Atos 5:42 e em Atos capítulo 20, versículo 20. Então essa história das testemunhas de Jeová, que os apóstolos, os discípulos andavam ali com a pastinha de casa em casa pregando, isso aí é uma heresia e eles não têm como provar isso. Até porque quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar, Jesus recomendou eles que não ficassem andando de casa em casa, que eles chegassem numa casa. Se eles fossem bem recebidos, eles ficassem ali o dia todo, ficassem ali comendo e bebendo do que tivesse, do que oferecesse a eles. Não era para ficar andando de casa em casa, não. Essa história de ficar andando de casa em casa é mentira. É mais uma heresia desse corpo governante que escraviza as testemunhas de Jeová para vender livros e revistas de graça para eles.